Ao longo dos anos, algumas mídias ultrapassaram todos os limites. Jogos foram acusados de incentivar coisas horríveis. Desenhos infantis acabaram envolvidos em polêmicas inesperadas. Documentários despertaram a ira de governos e organizações poderosas. E até comerciais de poucos segundos conseguiram gerar revolta suficiente para serem retirados do ar. Mas existe algo curioso sobre todos esses casos. Quanto mais você pesquisa sobre eles, mais estranhas as histórias se tornam. E é exatamente por isso que hoje vamos descer um iceberg repleto de censuras, proibições, controvérsias e mistérios. Dos casos mais conhecidos, até alguns dos episódios mais obscuros já registrados. Esse é o iceberg das mídias proibidas. Os Simpsons. Os Simpsons já se envolveram em praticamente todo tipo de polêmica imaginável. O desenho já foi acusado de ofender religião, política, celebridades e até ficou famoso por supostamente prever o futuro em vários momentos. Mas dessa vez, a situação era diferente, porque um episódio aparentemente normal acabou ficando ligado para sempre a uma das maiores tragédias da história moderna. E o mais estranho é que quando ele foi lançado, ninguém imaginava que aquilo algum dia se tornaria um problema. Os Simpsons sempre foi um desenho conhecido pelo humor exagerado e pelas sátiras da sociedade americana. Durante os anos 90, a série virou praticamente um fenômeno mundial, só que em 1997, eles lançaram um episódio chamado A Cidade de Nova York vs Homer Simpson. A história começa quando Barney pega emprestado o carro do Homer, depois de uma noite bebendo. Ei, pessoal! Eu sou o Peter Pan sem calças! Eu não vou aguentar isto! Só que algum tempo depois, a família descobre que o carro foi abandonado em Nova York. Pai, chegou uma carta de Nova York pra você. Jogue fora. Prezado motorista, seu veículo está ilegalmente estacionado no bairro de Manhattan. Então os Simpsons viajam até a cidade para tentar recuperar ele. E aí que começa o caos. Enquanto o resto da família decide passear por Nova York, Homer fica tentando encontrar o carro perdido sozinho. Então Homer fica preso ali, esperando o funcionário responsável remover aquilo. E grande parte do episódio gira justamente em torno das Torres Gêmeas. Homer entra em uma das torres para tentar usar o banheiro. Acaba indo parar na torre errada. Desce dezenas de andares sem perceber. Tudo isso enquanto o episódio faz várias piadas sobre Nova York, o trânsito da cidade e o próprio World Trade Center. E por vários anos, isso parecia completamente normal. As Torres Gêmeas eram um dos lugares mais famosos dos Estados Unidos. Então usar aquele cenário em filmes, desenhos e séries era algo extremamente comum naquela época. Mas em 2001, depois dos acontecimentos de 11 de setembro, a percepção sobre aquele episódio mudou completamente. O World Trade Center deixou de ser apenas um ponto turístico famoso e passou a carregar um peso emocional gigantesco para milhões de pessoas. O episódio simplesmente começou a desaparecer da televisão. Muitas emissoras evitavam transmitir ele. Reprises praticamente sumiram e durante anos, muita gente acreditou que o episódio nunca mais seria exibido. Isso acabou transformando A Cidade de Nova York vs Homer Simpson em uma espécie de episódio fantasma da série. Só que conforme o tempo passava, outro detalhe começou a chamar a atenção das pessoas. Alguns fãs perceberam uma cena onde uma revista mostra o número 9 ao lado das Torres Gêmeas, formando algo que lembrava 9 de setembro. E conforme essa imagem começou a circular pela internet, muita gente passou a dizer que os Simpsons tinham previsto o atentado. E até pessoas envolvidas diretamente com a produção comentaram como o episódio ficou estranho de assistir depois de tudo aquilo. Bill Oakley, um dos roteiristas dos Simpsons, chegou a dizer anos depois que o episódio acabou se tornando emocionalmente difícil de rever, por causa da associação inevitável com os acontecimentos de 2001. Mas apesar de toda a polêmica, o episódio nunca deixou de existir oficialmente. Com o passar dos anos, ele voltou a aparecer em reprises, entrou em plataformas de streaming e acabou sendo visto novamente como um dos episódios clássicos da série, a forma como o mundo enxergava certos conteúdos na televisão. Esse próximo desenho mostra como uma personagem da Disney pode ter um passado pesado. A Pequena Sereia. A Pequena Sereia da Disney é uma história simples. O amor verdadeiro vence no final. Ariel consegue tudo o que queria, se torna humana, fica com um príncipe e vive feliz. Mas o conto original, escrito em 1836 por Hans Christian, é completamente diferente e muito mais cruel. A história começa de forma parecida. Uma sereia salva um príncipe de se afogar e se apaixona por ele. Olha só, está respirando. Ele é tão bonito.
Ela quer deixar o mar para viver na Terra. Mas existe um problema. Ela não tem pernas. Sua única opção é recorrer à bruxa do mar. Eu não aguento. É tão fácil. A garota está amando o humano. Mas antes mesmo de fazer esse acordo, já existe uma escolha silenciosa acontecendo. Ao decidir ir para a superfície, ela não está apenas mudando de forma, ela está abrindo mão de tudo o que ela é. Sua família, seu lar e toda a sua vida no oceano deixam de existir para ela. Enquanto as sereias vivem por muito mais tempo, a vida humana é curta e limitada. Mesmo assim, ela aceita esse risco. A bruxa faz um acordo. Ela receberá uma porção que lhe dará pernas, mas o preço é alto. Ao tomar a poção, ela perderá a voz para sempre. Nunca mais poderá falar ou cantar, e cada passo que ela der será como andar sobre vidro quebrado. Essa dor não é momentânea. Cada movimento se torna um esforço constante, como se estivesse sendo ferida a cada passo. Ainda assim, ela continua, porque acredita que aquilo vale a pena. Mas isso ainda não é o pior. Existe uma condição final. Se o príncipe não se casar com ela, na manhã seguinte ao casamento dele com outra pessoa, ela morrerá e se transformará em espuma do mar. Mesmo sabendo disso, ela aceita. Cega pelo amor, ela bebe a poção e vai para a superfície. Ela consegue pernas, mas a dor é constante. Ainda assim, ela suporta tudo, porque acredita que pode conquistar o príncipe. Quando finalmente o encontra, eles se aproximam. Mas existe um problema. Ela não pode falar. Não consegue dizer que foi ela quem salvou a vida dele. O príncipe acredita que outra garota foi a responsável. Esse mal-entendido muda tudo. Com o tempo, o príncipe anuncia que vai se casar com outra mulher. Para a sereia, isso significa o fim. No dia do fim do casamento, ela assiste tudo sabendo o que vai acontecer com ela. Naquela noite, suas irmãs surgem com uma última tentativa de salvá-la. Elas entregam uma faca e dizem que, se ela acabar com a vida do príncipe antes do amanhecer, poderá voltar a ser sereia e sobreviver. Ou seja, para viver, ela precisa matar a pessoa que ama. Ela chega até ele enquanto dorme, levanta a faca, mas não consegue. No último momento, ela desiste, joga a faca no mar e aceita seu destino. Quando o sol nasce, seu corpo começa a desaparecer. Ela se transforma em espuma e deixa de existir. Não há final feliz e não há recompensa. E o mais estranho é que nada disso foi tirado dela. Cada consequência vem de uma escolha que ela mesma fez. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque aquilo que parece um conto sobre amor, na verdade é uma história sobre perda, dor e sacrifício. E ainda assim, anos depois, essa mesma história foi transformada em um conto infantil, onde tudo dá certo, onde o sofrimento desaparece e o amor é recompensado. Mas o próximo jogo dessa lista acabou entrando em uma polêmica muito mais estranha, porque dessa vez não era nenhum desses problemas que nós já comentamos, era racismo. Resident Evil 5. Isso é até algo meio bizarro de imaginar, porque Resident Evil sempre foi uma das franquias mais famosas e amadas dos videogames. Inclusive, é a minha franquia preferida. Desde os primeiros jogos, a série sempre foi conhecida por criaturas grotescas, mutações bizarras, sangue e cenas pesadas. Isso é o que é Resident Evil, então violência nunca foi novidade dentro desse jogo. Só que Resident Evil 5 acabou sendo acusado de uma coisa completamente diferente. Para entender essa polêmica, primeiro, tu precisa entender uma das bases da franquia. Desde o primeiro Resident Evil, a série sempre girou em torno de vírus e experimentos biológicos que transformavam pessoas em criaturas infectadas. O mais famoso deles era o T-Vírus, criado pela Umbrella. E ao longo dos jogos, cidades inteiras eram destruídas por surtos biológicos, enquanto o protagonista tentava sobreviver no meio daquele caos. No Resident Evil 1, por exemplo, isso aconteceu na mansão Spencer. No Resident Evil 2, a cidade inteira de Raccoon City. No 3, aconteceu praticamente a mesma coisa. E conforme a franquia foi crescendo, os jogos ficaram cada vez mais realistas e cinematográficos. Mas não foi exatamente isso que causou a polêmica. Depois do enorme sucesso de Resident Evil 4, a Capcom queria fazer algo ainda maior com Resident Evil 5. E a gente sabe que não deu muito certo, né? Mas dessa vez, o jogo levaria a franquia até a África. A história acompanha Chris Redfield, um dos protagonistas mais clássicos da série, enviado para investigar um novo surto biológico em uma região africana, junto da agente Shiva. E como em praticamente todo Resident Evil, as pessoas daquela região começaram a ser infectadas por um novo parasita e se tornaram criaturas extremamente agressivas. Só que quando os primeiros trailers do jogo começaram a aparecer, muita gente achou aquilo estranho. Nos trailers, Chris aparecia
aparecia andando por vilas africanas enquanto atirava em dezenas de infectados negros. Conforme aquelas imagens começaram a circular pela internet, jornalistas e parte da mídia começaram a acusar Resident Evil 5 de usar imagens racialmente problemáticas. Algumas pessoas diziam que o jogo retratava africanos como selvagens violentos. Outras afirmavam que os trailers eram desconfortáveis por mostrar praticamente apenas pessoas negras sendo mortas. Mas sinceramente, muita gente achou essa acusação absurda, inclusive eu, porque o jogo literalmente se passava na África, então obviamente a maior parte das pessoas daquele lugar seriam africanas. E além disso, Resident Evil sempre funcionou exatamente da mesma maneira nos jogos anteriores. A única diferença era o cenário, mas conforme a polêmica aumentava, a situação começou a sair do controle. Sites, programas de TV e jornalistas passaram a discutir se Resident Evil 5 era racista ou não. Algumas pessoas chegaram a pedir mudanças no jogo, enquanto outras defendiam a Capcom, dizendo que tudo aquilo estava sendo tirado completamente de contexto. A repercussão ficou tão grande que a própria Capcom precisou responder publicamente às acusações. A empresa afirmou que o Resident Evil 5 não tinha qualquer intenção racista, e que o jogo mostraria apenas personagens de várias etnias ao longo da campanha. E apesar de toda a polêmica, o jogo acabou sendo lançado normalmente. No final, Resident Evil 5 não foi proibido de verdade como alguns outros jogos dessa lista, mas ele entrou para a história como um dos casos mais estranhos envolvendo polêmicas em videogames. Às vezes, as pessoas já decidem que algo é ofensivo, antes mesmo de tentar entender o que aquilo realmente é. O comercial tão estranho que apareceu em Uma Família da Pesada. Os M&M's parecem apenas chocolates coloridos, mas se tornaram muito mais do que um doce. Seus personagens viraram ícones da cultura pop e até foram satirizados em séries como Family Guy. Canceling Christmas? Now we'll never know what's behind the last box on the M&M Advent Calendar. It's M&M's, Peter. You ate my whole family, you fat bastard. Só que essa popularidade veio acompanhada de polêmicas. Alguns comerciais foram tão controversos que acabaram retirados do ar. E o mais curioso é que essa polêmica não nasceu do nada. A explicação está na forma como a marca decidiu se comunicar. Em vez de vender apenas chocolate, a empresa passou a vender personagens, quase como uma sitcom de 30 segundos. Cada cor ganhou uma personalidade própria. O vermelho virou o líder sarcástico, o amarelo o ingênuo, o laranja o paranoico, sempre com medo de ser comido. Esse humor consciente, levemente sombrio, era proposital. A marca queria deixar de ser vista só como doce infantil e conversar também com adultos. O problema é que, às vezes, essa ousadia cruzou linhas muito sensíveis. E foi aí que começaram os problemas. Mint chocolate M&M's Premiums. Oh, the chocolate experience you've been waiting for. Um dos casos mais famosos envolve um comercial em que uma família de M&M's laranja está reunida para jantar. Tudo parece normal, até a filha apresentar seu namorado, um M&M azul. O clima muda quando o pai solta a frase que virou o centro da polêmica. Daddy? I just think there's a reason that we come in different bags. Howard. Daddy, all that matters is he's sweet. He ain't half as sweet as white chocolate. I hate you! New M&M's Dark Chocolate. Para muitos espectadores, aquilo soou menos como piada e mais como uma metáfora de segregação. A reação foi imediata. Acusações de racismo surgiram e o comercial saiu do ar. Anos após, Family Guy retomaria a controvérsia em forma de sátira, exagerando o subtexto e escancarando como boa parte do público nunca viu aquela situação como inocente. Look, how about a pill? Something to relax you before you go on, huh? Peter, are you offering Brian drugs? Just a little blue thing celebrities take to help them. Well, those celebrities are wrong. It's time to make life a cabaret. Lady, for God's sake, I'm just a hard-shelled chocolate candy. E isso não foi um caso isolado. Outro comercial banido elevou ainda mais a controvérsia. Nele, o M&M vermelho olha para a câmera e faz uma imitação de macaco, e logo diz que confundiu um homem com um macaco. Hey, look, I didn't know you were allowed to keep monkeys at home. Red, I think that's a man. Oh, sorry, mister. Desta vez, não houve espaço para defesa. O comercial foi simplesmente proibido. Essas polêmicas acabaram virando combustível para a cultura pop,
Family Guy novamente entrou na conversa com uma cena absurda. Peter recebe um presente de Natal, uma caixa com divisórias, mas dentro há um M&M escondido e armado, enquanto policiais aparecem para confiscar os presentes. Sorry, Peter, I'm on strict orders from the mayor to confiscate all the Christmas stuff in town. A piada exagera a ideia de que a marca virou algo procurado, reforçando o histórico de controvérsias associado aos personagens. Foi essa percepção que levou à retirada das campanhas. E é o curioso fenômeno de elas continuarem vivas, anos após, como exemplos de como publicidade, cultura pop e controvérsia podem se misturar de formas imprevisíveis. Aqui vai realmente ficando mais bizarro. Peter Pan. O mundo chama Peter Pan de herói, mas ele realmente é, na história original, ele acaba com pessoas inocentes. A maioria das pessoas enxerga Peter como um personagem leve, por causa da forma como a Disney o retratou. Mas o filme alegre não condiz com a versão original. A história foi escrita por Barry, em 1904, há mais de 100 anos. Barry era obcecado pelo conceito de infância eterna, mas não era como algo bonito. A história não era uma celebração da infância, era sobre o medo de crescer e que alguém é capaz de fazer para impedir isso. A história começa com Peter voando pelas ruas de Londres, procurando crianças para levar para a Terra do Nunca. Vamos! Mas onde vamos? A Ilha Encantada. Que coisa maravilhosa! Ele promete um mundo sem regras, sem responsabilidades. As crianças chegam acreditando que encontraram liberdade, mas esse não era o verdadeiro motivo. Peter estava construindo um exército. Na Terra do Nunca, existia uma guerra constante entre os meninos perdidos e os piratas. Peter mandou o quê? Matar? E ele precisava de soldados. Então, ele atraía essas crianças para lutarem por ele. Elas chegavam para se divertir, mas acabavam sendo usadas em combate. Na versão da Disney, Peter luta contra os piratas sem realmente machucá-los, mas no original, ele massacra os piratas sem hesitar. E espera que as crianças façam o mesmo. Mas isso não é nem a parte mais perturbadora da história. Neverland foi criada para ser uma terra de juventude eterna, só que crianças crescem, e quando isso acontecia, Peter lidava com elas. Na obra original, existe uma citação clara. Quando alguma criança começa a crescer, ele simplesmente elimina. Ou seja, a razão pela qual ninguém envelhece na Terra do Nunca não é mágica. É porque quem cresce, literalmente morre. Seja pelas mãos dos piratas, ou pelo próprio Peter. E quando o grupo de crianças desaparecia, Peter simplesmente voltava para Londres e procurava outras. O ciclo recomeçava. A Disney conhecia essa versão da história, mas decidiu esconder completamente e transformar Peter Pan em um símbolo da infância. Esse próximo comercial foi feito para anunciar uma pasta de dentes, mas o modo que eles fizeram isso deixou muitas pessoas irritadas. O comercial antirracista que deu errado. O anúncio começa com uma pequena fábula visual. Uma garotinha perde seu balão, que fica preso no alto de uma antena. Um homem negro aparece e sobe de maneira exagerada para recuperar o balão. Quando ele devolve o objeto, a mãe da criança reage com desconfiança e puxa a filha para longe. Um gesto que imediatamente sugere preconceito. A sequência seguinte reforça essa leitura. O homem volta para casa e revela que guarda vários outros balões, insinuando que aquela não foi a primeira vez que sofreu rejeição. Até aqui, tudo indica que o comercial pretende criticar o racismo, mostrar como o preconceito afeta alguém que, na prática, só tentou ajudar. Mas a virada muda completamente de tom. O personagem deita sobre uma escova de dentes e se transforma literalmente em uma pasta dental marrom, espalhada na escova. A metáfora visual, que provavelmente tentava conectar cor e produto, acabou sendo interpretada por muitos como ofensiva, anulando a mensagem anterior. O que parecia uma crítica social virou o centro de acusações de insensibilidade e racismo simbólico. Algumas pessoas acharam o comercial genial, afirmando que esse desfecho inesperado chamou muita atenção. Outros ainda disseram que é um bom anúncio com uma mensagem forte, fazendo a seguinte comparação: você não deve julgar as pessoas só porque elas têm uma cor de pele diferente da que você está acostumado. E o mesmo vale para a pasta de dente. No fim, o anúncio virou exemplo de como campanhas que tocam em questões sociais precisam de extremo cuidado. O que pode parecer errado, muitas das vezes, foi feito com o intuito de passar outra mensagem. Mortal Kombat. Se olharmos para Mortal Kombat, nos dias de hoje, parece só mais um jogo violento no meio de centenas de outros. Mas nos anos 90, aquilo parecia algo completamente fora do normal. Porque havia um detalhe que fazia ele parecer muito mais chocante naquela época.
época. Enquanto praticamente todos os jogos de luta usavam personagens desenhados, Mortal Kombat tentou fazer algo muito mais real. Os desenvolvedores filmaram atores reais, executando golpes de artes marciais, e depois digitalizaram cada movimento dentro do jogo. Os criadores do jogo queriam que Mortal Kombat tivesse uma aparência quase cinematográfica. Então eles contrataram artistas marciais reais para interpretar os personagens. As gravações eram feitas em um fundo simples enquanto os atores repetiam socos, chutes e poses por horas. Depois, cada movimento era transformado manualmente em sprites jogáveis. Hoje isso parece normal, mas naquela época dava a impressão de que pessoas reais estavam brigando de forma violenta dentro da tela. E os desenvolvedores usavam isso como uma das maiores armas de marketing dentro do jogo. Mortal Kombat era vendido como algo mais realista, mais adulto e mais intenso do que qualquer outro jogo de luta da época. Mas esse realismo acabou se transformando justamente no maior problema do jogo. Porque para muitos pais e autoridades, aquilo não parecia mais um desenho violento, pareciam pessoas reais fazendo coisas pesadas com inimigos vivos na frente de crianças. Isso ficava ainda pior por causa dos fatalities. Depois de vencer uma luta, o jogador podia finalizar o adversário de maneiras extremamente brutais. E apesar de hoje essas cenas parecerem meio exageradas, nos anos 90 aquilo parecia absurdo, mas havia outro detalhe que preocupava muita gente além da violência. Mortal Kombat misturava artes marciais com temas sobrenaturais e demoníacos. Scorpion era literalmente um guerreiro morto que retornou do inferno, movido por vingança. Para muitos pais, especialmente naquela época, isso fazia o jogo parecer ainda mais impróprio. E conforme Mortal Kombat explodia nos fliperamas, a pressão da mídia aumentava cada vez mais. Programas de TV começaram a usar o jogo como exemplo de que os videogames estavam ficando violentos demais. A polêmica ficou tão grande que políticos americanos começaram a discutir oficialmente a violência nos videogames. O senador Joe Lieberman foi um dos principais críticos do jogo e acusava Mortal Kombat de promover violência extrema para menores de idade. As audiências no Senado acabaram colocando o jogo no centro de um debate nacional. Pela primeira vez, videogames estavam sendo tratados como algo que precisava de regulamentação séria. E a pressão foi tão forte que algumas versões precisaram ser censuradas. No Super Nintendo, por exemplo, o sangue foi removido e substituído por uma gosma cinza. Alguns fatalities também foram alterados. Mas curiosamente isso teve o efeito contrário. A versão de Sega Genesis escondia a violência original atrás de um código secreto. E quando os jogadores descobriram isso, muita gente passou a preferir justamente a versão mais violenta do jogo. Ou seja, a censura acabou ajudando Mortal Kombat a ficar ainda mais popular. Mas talvez o maior impacto do jogo tenha sido outro. Toda a controvérsia envolvendo Mortal Kombat foi um dos principais motivos para a criação da ESRB, o sistema de classificação indicativa usado nos videogames até hoje. Então, no final das contas, Mortal Kombat não apenas sobreviveu à polêmica, ele mudou permanentemente toda a indústria dos jogos. O documentário que enganou a Coreia do Norte. Imagine entrar no país mais fechado do mundo com uma missão quase impossível: gravar um documentário sobre a vida perfeita de uma família comum, sob o regime de Kim Jong-un. O governo norte-coreano deu autorização, mas com uma condição: eles escolheriam os cenários e ditariam cada fala dos personagens. Parecia o plano perfeito para criar um filme de propaganda que enganaria o mundo todo. Mas o diretor Виталий Менский tinha um plano diferente. И мне было очень важно в этом разобраться, понять, как вообще может существовать человек, которого лишают свободы. Para entender o risco que ele correu, a gente precisa lembrar que a Coreia do Norte funciona como um teatro gigante, onde a imagem é tudo e a manipulação é a única lei. Lá, quem discorda do governo ou tenta fugir é punido com uma crueldade extrema. Existe uma regra absurda que condena até 3 gerações da mesma família por causa de uma atitude de uma única pessoa. Ou seja, se você tentar escapar, seus pais e seus filhos podem pagar o preço por você. O destino para quem desafia o sistema é o isolamento total ou campos de trabalho forçado. Um exemplo real e muito triste foi o do estudante americano Otto Warmbier. Ao viajar para lá, ele tentou levar um cartaz de propaganda de um hotel como lembrança. Por causa desse gesto simples, que o governo tratou como um crime gravíssimo, ele foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. Please save my life. Ele só foi devolvido aos Estados Unidos em estado vegetativo e morreu poucos dias depois. Era nesse nível de tensão que a equipe de filmagem trabalhava.
Eles fingiam obedecer a cada ordem das autoridades, enquanto a câmera capturava escondido o que ninguém deveria ver. O foco do filme é a pequena Jin-mi, uma menina de 8 anos que está sendo preparada para servir ao regime. O governo escolheu a casa dela e até mudou o emprego dos pais para parecerem mais bem-sucedidos do que eram na verdade. O que os fiscais do governo não perceberam é que o diretor nunca desligava a câmera entre as cenas. Em uma parte do documentário, vemos um jantar com uma mesa cheia de comida e a família sorridente. Só que aquela imagem era uma mentira total. Segundos antes de começar a gravar, os oficiais do governo apareciam ensaiando a mãe de Jin-mi, mandando ela elogiar a comida de um jeito específico. Em um país onde milhões passam fome de verdade, aquela mesa farta era apenas um cenário montado para as câmeras. Essa manipulação vai além da comida, ela invade as escolas. O filme mostra que os professores não ensinam matemática comum, mas sim a adorar o ditador, ensinando as crianças a odiarem os inimigos e amarem Kim Jong-un mais do que os próprios pais. É uma lavagem cerebral filmada em tempo real. O momento mais forte acontece bem no final. Pedem para Jin-mi recitar um poema sobre como ela é feliz vivendo na Coreia do Norte. Mas ela começa a chorar sem parar. E não é um choro de emoção pelo país, é o choro de uma criança exausta de mentir e de ser usada como um boneco humano. Quando perguntam o que ela sente, ela simplesmente não sabe o que falar. 울지 마요. 대신 좋은 것 대해서 생각해봐요. 좋은 거. 잘 모릅니다. Naquele lugar, as pessoas perdem até o direito de ter sentimentos que não sejam autorizados pelo governo. A estratégia do diretor foi brilhante. Ele fingiu que era um aliado. Todas as noites, ele mostrava cenas bonitinhas para os censores, fazendo eles acreditarem que tinham um controle. Mas por baixo dos panos, a equipe escondia os cartões de memória reais e mandava o material para fora do país antes mesmo de terminar de filmar. O impacto do filme foi tão grande que o governo da Coreia do Norte tentou apagar o documentário da história. Eles enviaram cartas oficiais exigindo que a Rússia proibisse a exibição e destruísse todas as cópias, chamando o trabalho de Vitaly Mensky de uma insensatez que prejudicava a diplomacia entre os dois países. O próprio Mensky passou a ser vigiado de perto e sofreu ameaças diretas. O regime norte-coreano não perdoou a traição de quem eles achavam ser um aliado. Enquanto isso, a família da pequena Jin-mi foi usada em uma contra-propaganda agressiva. O governo deu cargos melhores aos pais dela e forçou a menina a aparecer em eventos públicos sorrindo, tentando provar que o choro capturado no filme era mentira. Mas o estrago já estava feito. A Coreia do Norte não conseguiu esconder esse lado obscuro. O palhaço assustando crianças já é muito estranho, mas pessoas fantasiadas em um supermercado à noite é muito mais. A criatura estranha que assustou muitas pessoas. A Snickers nunca teve medo de apostar em comerciais estranhos, principalmente quando o assunto é Halloween. Isso não é coincidência. Nos Estados Unidos, o Halloween não é só uma data comemorativa, é praticamente uma temporada cultural dedicada ao macabro, ao exagero e ao humor desconfortável. Marcas aproveitam desse clima para brincar com medo, tensão e situações bizarras. Mas esse comercial em específico levou essa proposta a um ponto que dividiu opiniões. A cena começa de forma totalmente comum. Uma mulher faz compras tranquilamente em um supermercado. Nada parece fora do lugar. Hello, Mrs. Jensen? E ele aponta algo curioso. You don't have any Snickers in your shopping cart. The neighborhood kids love Snickers on Halloween. E é aí que o desconforto começa, exatamente no tom que o Halloween ama explorar. Esse tipo de tensão dialoga com a própria origem do Halloween, que remonta a um antigo festival celta. Eles acreditavam que a fronteira entre vivos e mortos ficava frágil demais. Máscaras e fantasias eram usadas para confundir espíritos. A ideia sempre foi transformar o cotidiano em algo momentaneamente ameaçador. Quando a figura invade o espaço da mulher, o comercial evoca justamente essa sensação perturbadora. O desconforto é imediato, não parece uma conversa normal, é uma interação que beira o perturbador. Sem aviso, a figura começa a jogar várias barras de chocolate no carrinho dela. Assustada, ela simplesmente vai embora. Então, vem a revelação. Snickers!
we're definitely going to her house. This Halloween, nothing satisfies like Snickers. Mesmo com a intenção humorística, o comercial foi considerado perturbador demais por parte do público e acabou sendo retirado em alguns países. Agora vamos ver coisas que quase ninguém conhece. Esse próximo desenho tem uma das origens mais chocantes de um personagem: Hora de Aventura. Se você cresceu na década de 2010, provavelmente conhece Hora de Aventura. Foi um grande sucesso e chegou a figurar entre os programas mais populares do Cartoon Network. A série acompanha um menino de 12 anos e seu cachorro, que vivem aventuras pela Terra de U, enfrentando ameaças de nível cósmico e enfrentando problemas do cotidiano, como até mesmo fazer um sanduíche. Mas não vamos falar dos heróis, e sim de um vilão extremamente profundo, o Rei Gelado. Ele é apresentado como um velho de barba branca que vive em um castelo congelado. Ah, que ótimo. Uma fila. Com licença, tô passando. Eu acho que você estava na minha frente mesmo. Para entender esse personagem, existem duas coisas importantes. Primeiro, ele quer desesperadamente arranjar uma esposa. Segundo, ele sequestra princesas por toda a Terra de U, esperando que alguma aceite se casar com ele. 6 horas tô caindo Rei Gelado. Não tá rolando absolutamente nada. Na primeira vez que olhamos para ele parece apenas estranho e excêntrico, mas sua história de fundo revela algo muito mais profundo. Essa história começa a ser revelada na terceira temporada, nos episódios 19 e 20. Anos antes dos eventos da série, ele não era um vilão, ele era um homem chamado Simon. Simon era um pesquisador interessado em artefatos antigos e tinha uma vida normal, inclusive uma noiva. Tudo muda quando ele encontra uma coroa antiga. Após adquirir essa coroa de um velho comerciante no norte da Escandinávia, ele a levou para casa e mostrou com entusiasmo para sua noiva, sem saber o que aquilo realmente faria. Depois de comprar essa coroa de um pescador no norte da Escandinávia, eu levei para casa e mostrei para minha noiva Betty. E foi aí que começaram as visões. Eu lutei, eu gritei até que percebi que não era real, era coroa. Eu tirei rápido. Quando colocou a coroa, ela começou a afetar sua mente. Como podem ver, minha pele está ficando azul. Minha mente está mudando, mas já estou longe demais para saber o que fazer. No início, concedia poderes, mas aos poucos trouxe consequências. Simon começou a perder a memória. Sua personalidade foi se deteriorando e lentamente deixou de ser quem era. Esse processo não aconteceu de uma vez, foi gradual, o que torna tudo ainda mais perturbador. Com o tempo, Simon deixou de existir, e no lugar surgiu o Rei Gelado. Tudo aquilo que parecia apenas comportamento estranho passa a fazer sentido. Em alguns momentos, ainda existem pequenos vestígios de quem ele já foi. Isso transforma completamente o personagem, porque o que parecia apenas um vilão estranho, na verdade é uma das histórias mais trágicas da série. O próximo jogo dessa lista acabou entrando em polêmicas tão grandes que até o governo russo e jornais começaram a discutir se a franquia estava indo longe demais. Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty sempre foi uma franquia conhecida por tentar parecer extremamente realista. Os jogos da série misturavam guerras modernas, conflitos políticos, operações militares e cenas inspiradas em acontecimentos do mundo real. E conforme a franquia foi crescendo, ela começou a entrar em discussões cada vez mais delicadas. Mas uma das maiores polêmicas aconteceu em 2019. No reboot de Modern Warfare, existe uma missão envolvendo uma estrada destruída pela guerra chamada Rodovia da Morte. E o problema era que esse lugar fazia referência direta a um acontecimento real da Guerra do Golfo. Na vida real, a Rodovia da Morte ficou conhecida após forças iraquianas em retirada serem bombardeadas pelos Estados Unidos em 1991. Só que no jogo, a responsabilidade pelo ataque foi atribuída aos russos. E muita gente não gostou nada disso. Jornalistas, jogadores e até veículos russos começaram a acusar o jogo de distorcer acontecimentos históricos para favorecer os Estados Unidos. Algumas pessoas chegaram a chamar aquilo de propaganda política disfarçada de videogame. A repercussão ficou tão grande que o jogo nem chegou a ser lançado digitalmente na PlayStation Store da Rússia. Mas por mais controversa que essa situação tenha sido, ela ainda não se compara ao que aconteceu anos antes, porque em 2009, Modern Warfare 2 lançou uma das fases mais debatidas da história dos videogames, No Russian.
Na missão, o jogador assume o papel de um agente infiltrado dentro de um grupo extremista russo. E logo no começo da fase, o jogador é colocado no meio de uma cena extremamente perturbadora dentro de um aeroporto lotado. E o que tornou tudo aquilo tão chocante era o fato do jogo colocar o jogador no meio da situação. A Infinity Ward sabia perfeitamente que aquela missão causaria polêmica, tanto que antes dela começar, o jogo exibia um aviso permitindo que o jogador pulasse toda a sequência sem afetar a campanha principal. Mesmo assim, os desenvolvedores decidiram manter a missão completa dentro do jogo. Isso fez muita gente sentir que a empresa resolveu ultrapassar um limite só para causar impacto. Mesmo sendo possível atravessar a missão sem atacar civis, muita gente nem percebeu isso na época. A simples ideia daquela fase já foi suficiente para gerar revolta em vários lugares do mundo. Quando imagens da missão começaram a circular pela internet, programas de TV, jornais e políticos passaram a acusar o jogo de ultrapassar todos os limites possíveis. Um dos casos mais conhecidos aconteceu no Reino Unido, quando o parlamentar Kate Vass criticou publicamente a missão e pediu que o jogo fosse retirado das lojas britânicas. Ele afirmou que aquele tipo de conteúdo normalizava a violência extrema e não deveria existir em um jogo tão popular entre jovens. A mídia britânica rapidamente transformou aquilo em um escândalo nacional. Chegaram a tratar Modern Warfare 2 quase como uma ameaça pública, enquanto programas de televisão discutiam se os videogames estavam começando a ultrapassar limites psicológicos perigosos. O debate ficou ainda mais pesado porque o mundo daquela época ainda estava muito marcado pelos ataques de 11 de setembro e pelas guerras no Oriente Médio. Então, para muitas pessoas, aquela missão parecia desconfortavelmente próxima da realidade. Alguns relatos da época afirmaram que veteranos militares e pessoas ligadas ao exército acharam a fase perturbadora justamente por lembrar situações reais da violência contra civis. Um ex-soldado que participou de sessões de teste do jogo teria até abandonado uma delas por considerar a missão excessiva demais. Mas conforme a polêmica aumentava, vários países começaram a reagir. Na Rússia, a missão foi removida completamente de algumas versões do jogo, enquanto certas lojas evitaram vender Modern Warfare 2 temporariamente por medo da repercussão negativa. Só que isso acabou criando o efeito contrário. Muitos jogadores russos começaram a piratear versões internacionais, apenas para jogar a missão proibida. E quanto mais tentavam esconder essa missão, mais famosa ela ficava ao redor do mundo. Algumas pessoas acreditavam que a fase era pesada demais, até para um jogo adulto. Outras defendiam que a intenção da missão era justamente causar desconforto e mostrar o quão cruel aquele grupo era dentro da história. You call me up a couple of times, you say, well, take some medication for the mind. I'm supposed to take medication for if I have some bodily injury, not for the mind. My mind is perfect. Um governo ditatorial sendo carrasco não é surpresa para ninguém, mas o próximo documentário revela os maiores horrores que aconteceram dentro de um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos. O documentário que os Estados Unidos tentaram esconder. Originalmente, o governo de Massachusetts deu autorização total para o diretor Wiseman filmar dentro do hospital de Bridgewater. As autoridades acreditavam que a obra seria uma vitrine para a eficiência das instituições americanas na década de 60. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. O que o diretor entregou foi um registro técnico que fez o governo entrar em pânico. Wiseman utilizou o estilo do cinema direto, o que significa que o documentário não possui narrador, não tem entrevistas e não segue um roteiro pré-definido. O foco era simplesmente registrar a forma cruel e desumana como os detentos eram tratados. A câmera captura interações brutas entre guardas e pacientes, sem qualquer filtro ou trilha sonora para suavizar o que estamos vendo. Essa ausência de narração foi justamente o que mais incomodou o governo. Não havia ninguém para explicar ou tentar justificar as cenas de negligência. Naquela época, os Estados Unidos passavam por uma fase de autoafirmação, como nação bonzinha no pós-guerra. Mas essa lente documental sem edições provou que a realidade era muito mais sombria. A obra, que dura pouco mais de 80 minutos, deixa que o silêncio e o tratamento degradante falem por si só. Uma cena específica, capturada justamente por essa câmera que apenas observa, resume o nível de injustiça da instituição. Nela, vemos um homem que foi internado contra a vontade por questões emocionais. Ele fala com uma propriedade e uma lucidez que deixam qualquer espectador intrigado.
Ele parece perfeitamente consciente e coerente, mas o sistema o trata como alguém instável. Só que dentro daquelas paredes, a lógica não fazia sentido. Enquanto o homem expõe seus argumentos, o psiquiatra apenas o ignora, usando o diagnóstico médico para anular a sanidade de alguém que claramente não deveria estar ali. Should be. I am using your words. You looked at me and you tell me I'm a schizophrenic paranoia. Right? How do you know? Because I speak well. Because I stand up for what I think. Because you got the psychological testings. You got. I did. Oh, yeah. Such as a test which asks me how many times I go. Wait a minute, Doc. A test which asks me how many times do I go to the toilet? Do I believe in God? I mean, how ridiculous can you get? E a manipulação não parava na ciência, ela avançava para a fé. O documentário registra como a religião era usada para acalmar os detentos e reforçar a autoridade da instituição. Em um momento perturbador, um padre benze os homens e afirma que o sofrimento deles é vontade de Deus. É uma distorção religiosa usada para pacificar pessoas abusadas, ignorando até preceitos bíblicos que dizem que o mal não vem do divino. Naquele lugar, a negligência era mascarada de destino. A reação do Estado ao ver cenas de homens sendo alimentados à força por tubos ou mantidos nus em celas imundas foi imediata e agressiva. O governo de Massachusetts levou o caso aos tribunais e conseguiu banir o documentário, sob a desculpa de proteger a privacidade dos detentos. Titicut Follies ficou proibido para o público geral por exatos 24 anos. Durante quase 3 décadas, as únicas pessoas autorizadas a assisti-lo eram advogados e estudantes de medicina, mediante ordem judicial. A proibição só caiu em 1991, quando a justiça finalmente admitiu que o interesse público era mais importante que o segredo do Estado. A repercussão, no entanto, foi muito além dos tribunais. As poucas pessoas que conseguiram assistir ao filme antes da proibição saíram das sessões em estado de choque e revolta. A opinião pública começou a questionar como o país que pregava a democracia no exterior podia manter verdadeiros campos de concentração em seu solo. Para tentar conter o estrago na imagem da nação, a desculpa oficial foi de que Bridgewater era uma exceção e que o filme era uma representação distorcida da realidade. Embora o governo tenha tentado silenciar a obra, o escândalo forçou o fechamento de várias alas do hospital e acelerou mudanças nas leis dos direitos dos pacientes psiquiátricos nos Estados Unidos. Mesmo assim, para muitos, ficou a cicatriz de que a nação santinha só agiu quando foi exposta ao mundo. A verdade sobre Bridgewater foi enterrada por décadas, mas as imagens de Wiseman garantiram que ela nunca fosse esquecida. Esse próximo comercial foi proibido por passar uma mensagem subliminar perturbadora. O McLanche infeliz. O McDonald's sempre foi conhecido por criar comerciais estranhos. Well, hi! Isn't that McDonald's hamburger delicious? Mom told me never to talk to strangers. I'll give you 3 more hamburgers. Mas esse foi longe demais. Tudo começa de forma totalmente inocente. O palhaço Ronald aparece oferecendo um McLanche feliz para uma criança. Tudo parece normal. A criança abre o lanche e não gosta do que vê. A reação do palhaço muda imediatamente. O sorriso desaparece, os olhos parecem diferentes, e a expressão que antes era amigável se torna inquietante. O clima do comercial muda completamente, ficando sombrio e desconfortável. Mas a próxima parte do comercial deixa claro porque ele foi tão problemático. A tela escurece e a logo do McLanche feliz aparece manchada, de forma que muitos interpretaram como algo perturbador. Sem dizer nada diretamente, a imagem transmite uma tensão que deixa o público desconcertado. Esse efeito é reforçado pelo próprio palhaço Ronald. É uma combinação que, mesmo sutilmente, transforma algo que normalmente seria divertido em algo desconfortável. No fim, o comercial acabou sendo retirado do ar. Mas essa não é a única história que foi suavizada com o tempo. Esse próximo conto é um dos mais conhecidos do mundo, mas a versão original é bem diferente do que a maioria das pessoas lembra. Chapeuzinho Vermelho.
A história popular mostra uma menina atravessando a floresta para levar comida até a casa da avó, sendo enganada por um lobo no caminho, e no final, sendo salva por um caçador. Essa é a versão que foi popularizada ao longo dos anos, principalmente em adaptações infantis. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Mas as primeiras versões da história que circulavam na Europa, antes de serem suavizadas, eram muito mais diretas e perturbadoras. Nelas, não existe caçador e também não existe resgate. O lobo chega primeiro à casa da avó e a mata, e depois assume o lugar dela, esperando pela menina. Quando o Chapeuzinho Vermelho chega, a história segue de forma aparentemente semelhante, mas com um detalhe que muda completamente o tom. E o lobo nessas versões não é apenas um animal qualquer, ele é apresentado de forma muito mais ameaçadora. Esse tipo de abordagem não aparece só nesse conto. Em várias animações antigas, principalmente envolvendo lobos, já existia um clima pesado, e não era algo sutil. E é gostoso um leitãozinho? É gostoso um leitãozinho! Dona Ovelha! Muitas dessas cenas eram claramente desconfortáveis e assustadoras, até para quem assistia na época. Quando o Chapeuzinho Vermelho chega, a história segue de forma aparentemente semelhante, mas com um detalhe que muda completamente o tom. Em algumas dessas versões, o lobo oferece comida e bebida para a menina. Sem saber, ela consome aquilo enquanto conversa com ele, acreditando estar na presença da própria avó. A situação se torna cada vez mais estranha, mas ela não percebe o perigo. Em seguida, o lobo a convence a se aproximar, conduzindo cada passo até colocá-la completamente vulnerável. E é nesse ponto que a história chega ao seu desfecho original. Não há interrupção, e também não há ninguém chegando para impedir. A menina também é morta. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais desconfortável. Esses contos não surgiram como entretenimento infantil. Durante séculos, histórias como essas eram contadas como forma de alerta, principalmente em regiões rurais da Europa, onde crianças precisavam atravessar florestas sozinhas. E o perigo não vinha apenas de animais. O lobo, em muitas interpretações, não representava somente um predador literal, mas sim pessoas reais, indivíduos que se aproveitavam da inocência e da vulnerabilidade de crianças. Por isso a história não deixa espaço para salvação, ela foi criada para assustar as crianças e como alerta. Com o tempo, essa versão foi sendo alterada. O caçador foi adicionado, o final foi reescrito e a história passou a ser tratada como um conto infantil com uma lição simples. Mas as versões mais antigas deixam claro que a interpretação original não era apenas para entreter, e sim alertar as crianças sobre um perigo extremamente assustador. Fui enganado. Pode entrar. Pode entrar. Você não viu nem a metade, queridinha. Help me. Esse próximo comercial foi proibido porque ele mostrava tudo que não podia se mostrar na TV aberta. Trailer de Jogos Mortais 2. Quando Jogos Mortais surgiu, não parecia apenas mais um filme de terror, parecia um experimento cruel feito para testar os limites do público. O primeiro longa chocou não só pelas armadilhas, mas pela tensão psicológica constante. Era um terror que incomodava, e exatamente por isso virou fenômeno. O sucesso foi tão grande que a continuação se tornou inevitável, e junto dela veio uma campanha de divulgação que não suavizava nada. Algumas pessoas que assistiram ao trailer do segundo filme relataram um desconforto real. Não era só suspense. A montagem agressiva, os cortes rápidos e as imagens intensas faziam o comercial parecer menos propaganda e mais uma experiência de terror condensado. A história de Jogos Mortais 2 amplia justamente essa sensação. O detetive Eric Matthews consegue localizar John Kramer, o Jigsaw, mas o assassino se entrega sem resistência. O verdadeiro golpe vem depois. Actually, I will need to remain here while you deal with your problem, Detective Matthews. What problem? The problem in that room. O filho do detetive está preso em uma casa com outras 7 pessoas, todas sendo lentamente envenenadas por um gás.
A única chance de sobrevivência é encontrar antídotos escondidos em armadilhas, espalhadas pelo local. Entre os prisioneiros está Amanda Young, sobrevivente dos jogos anteriores. Enquanto isso, no esconderijo, Kramer propõe algo cruelmente simples. Se Matthews apenas sentar e conversar, o filho será devolvido em segurança. Mas o desespero fala mais alto. O detetive perde o controle, tenta forçar respostas, e acredita estar assistindo tudo em tempo real pelos monitores. Mas não era exatamente isso que estava acontecendo. O grande plot twist revela que as imagens eram gravações antigas. O jogo da casa já havia terminado. Daniel, o filho do detetive, estava seguro o tempo todo, escondido no próprio esconderijo de Dig Sol. Enquanto Matthews corre atrás de uma verdade que já passou, Amanda se revela como aprendiz do assassino, garantindo que o ciclo continue. Game over. I'll fucking kill you! É uma conclusão que mistura manipulação psicológica, tensão e ironia, elementos que definem a identidade da franquia. O trailer do filme refletia exatamente essa proposta. Em poucos segundos, o público era bombardeado por flashes das armadilhas, da casa envenenada e do sofrimento dos personagens. A edição fazia parecer que o espectador também estava preso naquele jogo. Uma sensação sufocante que ultrapassava o padrão de trailers convencionais. Não era apenas divulgação, era quase um teste de resistência. E foi justamente aí que a controvérsia explodiu. O órgão regulador britânico, BBFC, avaliou que o trailer ultrapassava o limite aceitável para exibição ampla. Segundo a classificação, as imagens eram perturbadoras demais fora do contexto completo do filme, ou seja, o impacto isolado do comercial poderia causar desconforto excessivo no público. Como resultado, o trailer foi proibido de circular nos cinemas do Reino Unido. Não era o filme em si, era a intensidade concentrada da propaganda que foi considerada problemática. No fim, esse caso mostra como a linha entre marketing e experiência pode se tornar extremamente fina quando o produto é feito para provocar. Nesse próximo capítulo, as coisas vão ficando obscuras. Esse próximo jogo foi proibido por ter um tipo de conteúdo muito mais perturbador do que o do próprio Mortal Kombat, Rule of Rose. Diferente do jogo anterior, Rule of Rose não ficou polêmico por violência extrema, mas existia algo muito mais estranho por trás dele, algo que fez autoridades acreditarem que aquele jogo não deveria continuar circulando. Lançado em 2006 para PlayStation 2, o jogo acompanha Jennifer, uma garota presa em um dirigível controlado por um grupo de crianças, e logo no começo já fica claro que aquelas crianças não agem de forma normal. Ao invés de monstros tradicionais, os verdadeiros antagonistas do jogo são justamente essas crianças. Elas humilham, manipulam e aterrorizam Jennifer, através de regras cruéis e punições psicológicas. Em vários momentos, as crianças mandam ela procurar objetos específicos pelo dirigível, obedecer ordens absurdas e aceitar humilhações apenas para continuar sendo aceita entre elas. Algumas cenas mostram elas debochando da protagonista, rindo da situação ou criando punições cada vez mais cruéis sem motivo aparente. E o jogo nunca deixa totalmente claro o que é real e o que representa um trauma da protagonista. Grande parte da história é contada de forma simbólica e confusa de propósito, mas não foi exatamente isso que fez o jogo explodir em polêmica. O problema começou quando jornais europeus passaram a acusar o jogo de mostrar tortuguita infantil, se é que tu me entende. E conforme essas acusações começaram a se espalhar, a situação saiu completamente do controle. Mas havia um detalhe importante: muitas dessas acusações eram exageradas ou simplesmente falsas. Rule of Rose realmente possui temas pesados, mas boa parte da polêmica veio de pessoas que nunca tinham jogado o jogo. No Reino Unido, grandes lojas se recusaram a vender o jogo. Já na Itália, políticos chegaram a pedir oficialmente seu banimento, antes mesmo de análises completas acontecerem. E conforme controvérsias aumentavam, a própria Sony começou a se afastar do projeto. A história gira muito mais em torno de trauma, abandono e crueldade infantil. Por isso muita gente considera Rule of Rose perturbador de uma maneira diferente. Mas o jogo é na verdade uma lição contra abusos e o bullying, e muitas pessoas ignoraram isso. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you, and be careful. Citizen 4. Esse próximo documentário foi proibido por expor que milhões de pessoas estão sendo espionadas. O programador que enfrentou os Estados Unidos. Enquanto o mundo seguia sua rotina normal em 2013, um documentário estava sendo gravado em segredo absoluto dentro de um quarto de hotel em Hong Kong. O filme se chama Quarto Cidadão. Diferente de outras produções que reconstroem o passado, este registro captura o exato momento em que a história mudou. CNN breaking news. An explosive new report is reigniting the concerns
that your privacy is being violated to protect America's security. It reveals a court order giving the National Security Agency blanket access to millions of Verizon customers' records on a daily basis. Nele, vemos a diretora Laura e o jornalista Glenn Greenwald diante de um jovem que estava prestes a entregar provas de que o governo dos Estados Unidos monitorava em massa as comunicações de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Aquele jovem era Edward Snowden. Nascido em 1983, Snowden cresceu em uma família com raízes profundas no governo americano, cercada por um ambiente de forte patriotismo. Ele nunca foi um gênio acadêmico nos moldes tradicionais, era um autodidata em tecnologia, extremamente habilidoso em redes e segurança digital. O patriotismo de Snowden o levou a tentar servir o país logo após o 11 de setembro. Ele chegou a se alistar no exército, mas foi dispensado após sofrer uma lesão. Foi então que ele encontrou seu caminho para a inteligência, usando suas habilidades técnicas para trabalhar na CIA, na NSA e em empresas terceirizadas de defesa. Naquela época, Snowden fazia parte do sistema e acreditava na missão de proteger o Estado. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Trabalhando no coração da infraestrutura da NSA, Snowden teve acesso a programas que iam muito além de monitorar terroristas. Ele percebeu que após o 11 de setembro, os Estados Unidos expandiram a vigilância para coletar registros telefônicos, e-mails e dados de localização de milhões de cidadãos comuns, e até de líderes estrangeiros. Essential to national security and not a dramatic overreach in terms of personal privacy. It's difficult, Matt, because as Peter was pointing out, overnight we had an extraordinary late night, close to midnight, announcement and a declassification from the Director of National Intelligence. They are scrambling. The administration's already supported strongly by leaders in both parties from the intelligence committees. A virada aconteceu quando ele concluiu que aquela coleta sistemática violava a Constituição que ele jurou proteger. Ele começou então a reunir provas secretas. Foi nesse ponto que ele contatou Laura, sob o codinome de Quarto Cidadão. A escolha de Hong Kong como ponto de encontro não foi por acaso. Era um local com relativa autonomia e uma forte tradição de liberdade de imprensa, longe do alcance imediato da jurisdição americana. O documentário foca nesses 8 dias de confinamento no hotel. A câmera registra a tensão constante. Snowden aparece explicando como a NSA opera e como a tecnologia de espionagem é onipresente. As of fiscal year 2011, they could monitor 1 billion telephone or internet sessions simultaneously per one of these devices. And they could collect at the rate of about 125 gigabytes a second. Which is a terabit. That's just each one of these devices. That's for each one of these, yeah. Em um momento marcante no quarto, ele usa um telefone comum de fio para demonstrar como é fácil interceptar conversas, mesmo com aparelhos que parecem desligados. All the time, even when the receiver's down. So, as long as it's plugged in, it can be listening on you. And I hadn't even considered that earlier, but yeah. Okay. There are so many ways this could be. Everything that's in here is pretty much going to be on the public record at some point. We should operate on that. Yeah, I think. Enquanto os documentos eram analisados para publicação, Snowden mantinha uma calma quase perturbadora, embora estivesse consciente das consequências. Ele relata no filme a retaliação que esperava sofrer do governo, sabendo que, ao apertar o botão de envio, perderia sua carreira, seu país e sua liberdade. As revelações começaram a ser publicadas pelo jornal The Guardian e pelo Washington Post, enquanto eles ainda estavam no hotel. A partir dali, a vida de Snowden virou um caos logístico e jurídico. O filme registra até o momento em que advogados de direitos humanos tentam buscar apoio internacional, mencionando a possibilidade de ajuda da ONU para garantir a segurança dele. Hey, Robert. Hi, I'm the client. Pretty good. I'm doing well. Okay, I just met with the head of the UNHCR here in Hong Kong, and they're aware that you're raising the protection you're entitled to under the UNHCR, and they would like you to come in with us. Okay. A repercussão na mídia foi imediata e agressiva. O governo dos Estados Unidos cancelou o passaporte de Snowden sob a lei de espionagem, que deixou preso na zona de trânsito do aeroporto de Moscou por semanas. Sem outras opções de asilo seguro,
ele acabou recebendo proteção da Rússia, onde vive desde 2013 e recebeu cidadania em 2022. Esse próximo desenho tem uma origem envolvendo testes bizarros. Bob Esponja. O Bob Esponja realmente se passa em um mundo inocente? Bob Esponja, calça quadrada, acompanha a rotina de uma esponja do mar e seus amigos vivendo no fundo do oceano, em uma cidade chamada Fenda do Bikini. Mas o que muita gente ignora é a origem desse lugar. O nome não surgiu do nada. Ele faz referência direta ao atol de Bikini, um local real no Oceano Pacífico, onde foram realizados diversos testes nucleares ao longo do século XX. Foram explosões de grande escala, que liberaram radiação no ambiente marinho e alteraram completamente aquela região. E é a partir daqui que tudo começa a se conectar. Um dos momentos que mais reforçam isso aparece no episódio Rock Bottom. Em determinado ponto, Bob desce ainda mais fundo no oceano e chega ao nível mais profundo da própria Fenda do Bikini. E o que ele encontra ali é completamente diferente do restante da cidade. As criaturas têm formas mais deformadas, os rostos são estranhos, e a comunicação praticamente não funciona. Com licença, senhor. Pode me ajudar? É tudo esquisito aqui. Até o chão parece diferente. Em vários momentos, ele tenta falar com os habitantes daquele lugar, mas não consegue entender o que eles dizem, e também não recebe respostas claras. É um ambiente desconfortável. E isso não aparece ali por acaso, porque quando você olha para a origem do nome da cidade e conecta com o que aconteceu no mundo real, o cenário começa a ganhar outro significado. Os testes nucleares no atol de Bikini não foram pequenos. A área ficou contaminada por anos, populações foram removidas, e até hoje o local carrega marcas desse passado. A Fenda do Bikini não é só um cenário qualquer, é um lugar que existe e que já foi palco de algo que mudou completamente o que havia ali. Um trailer de filme de terror é feito para ser assustador, mas esse próximo comercial conseguiu elevar o nível. O comercial que parou a Cartoon Network. O comercial mais perturbador que já passou em um canal infantil começou como algo aparentemente simples, mas em poucos segundos se tornou inesquecível e assustador. Ele anunciava uma série conhecida por seu humor grotesco, situações surreais e personagens completamente fora do normal. The Hearth She-Holder. A série já era famosa por seu mundo bizarro e absurdo. A história gira em torno de uma família que controla uma pequena cidade, cheia de conflitos extremos, rituais estranhos e disputas pelo poder. Entre desvivamentos, manipulação psicológica e momentos absurdos, o programa mistura grotesco e comédia de forma desconfortável, criando uma experiência que desafia a lógica e os limites do que se espera em uma série. Quando o comercial finalmente surge, ele pega qualquer espectador de surpresa. Muitos pais relataram que seus filhos não conseguiram dormir depois de ver, enquanto várias pessoas disseram ter pesadelos com a imagem da mulher. Curiosamente, ao ser proibido, a atenção só aumentou, a audiência disparou, com espectadores tentando entender por que o anúncio causava tanto desconforto. Reguladores consideraram o conteúdo completamente inadequado para um canal infantil, reforçando a sensação de que aquilo ultrapassava qualquer limite. Em poucos segundos, o comercial captou toda a estranheza da série e deixou claro que nem toda a publicidade é feita para crianças. O criador desse próximo desenho ficou extremamente arrependido, e o motivo é chocante. Ursinho Pooh. O Ursinho Pooh é um dos desenhos mais conhecidos e aparentemente inocentes já criados. A história acompanha um ursinho simples, gentil e um pouco ingênuo, que vive no bosque dos 100 acres, ao lado de seus amigos, como Leitão, Tigrão, Ló e o próprio Christopher Robin. Por favor, Leitão, será que poderia vir aqui? Tem certeza de que vai dar certo? Mas é claro, Leitão. Cada episódio gira em torno de situações simples do cotidiano, com mensagens leves sobre amizade, companheirismo e crescimento. Justamente por isso, ele se tornou um símbolo de infância para várias gerações ao redor do mundo, sendo visto como algo puro, confortável e seguro. Mas essa imagem não conta a história completa.
O Ursinho Pooh foi enorme. A franquia arrecadou bilhões de dólares com livros, brinquedos, roupas e diversos produtos. E quanto maior o sucesso, mais pesada pode ser a história por trás. Porque por trás do ursinho, existe uma história real que arruinou a vida de um jovem e destruiu sua família. Tudo começa com A.A. Milne, um escritor de bastante sucesso. Antes mesmo dos primeiros poemas e livros sobre o Pooh serem publicados, ele tinha um filho chamado Christopher Robin. Ele adorava o filho e no primeiro aniversário de Christopher, deu a ele um ursinho de pelúcia. No começo, Christopher chamou o urso de Edward. Mas depois de visitar o zoológico de Londres e ver um urso chamado Winnie, decidiu renomeá-lo. Aquele ursinho se tornou seu melhor amigo, e logo Christopher passou a colecionar mais bichos de pelúcia. O pai observava o filho brincar e se inspirava, e foi assim que começaram a surgir as histórias. Ele passou a escrever sobre um menino chamado Christopher Robin e seus brinquedos, transformando momentos reais da infância do filho em ficção. Em 1926, o primeiro livro foi publicado, e se tornou um sucesso imediato. As crianças queriam mais, e em 1928 foi lançado o segundo livro, e foi exatamente nesse ponto que tudo começou a dar errado. Christopher tinha apenas 8 anos quando os livros o tornaram famoso, mas não de uma forma positiva. As crianças na escola zombavam dele, cantavam poemas dos livros e o chamavam de bebê por brincar com bichos de pelúcia. O que deveria ser uma homenagem virou um peso. Ele passou a odiar o seu próprio nome, porque era impossível separar ele do personagem. Era como se ele tivesse perdido o controle da própria identidade. E quanto mais o sucesso crescia, pior ficava. Quando completou 18 anos, ele culpou o pai por sua infância horrível. Sentia que sua vida tinha sido explorada, como se o pai tivesse usado sua infância para lucrar. Ele se alistou no exército, tentando mudar a forma como as pessoas o viam. Mas nem isso funcionou. Mesmo lá, continuava sendo alvo de zombarias por causa do ursinho Pooh. Após a guerra, tentou levar uma vida tranquila, abriu mão dos direitos financeiros das obras, casou-se, mudou-se para o interior e abriu uma pequena livraria. Mas as pessoas não iam até lá para comprar livros. Iam para conhecer o verdadeiro Christopher Robin. Ele nunca conseguiu escapar disso. Seu relacionamento com os pais se deteriorou completamente. E quando seu pai morreu, ele não compareceu ao funeral. O próprio autor admitiu arrependimento por ter criado o ursinho Pooh, mas já era tarde demais. E como se isso não fosse estranho o suficiente, existe ainda uma teoria bastante popular que muda completamente a forma como algumas pessoas enxergam o desenho. Segundo essa interpretação, cada personagem representaria um transtorno psicológico. Pooh seria associado a comportamento compulsivo e dificuldade de atenção. Leitão, a ansiedade extrema. Ló, a depressão. Tigrão, a hiperatividade, e outros personagens também apresentariam traços específicos. Essa teoria nunca foi confirmada oficialmente, mas quando você começa a observar o comportamento de cada um, ela começa a fazer sentido. E é aí que tudo muda, porque aquilo que parecia apenas um desenho simples, pode esconder algo muito mais profundo do que parece. O próximo jogo dessa lista fez muita gente questionar se certos videogames deveriam sequer existir. Hatred. What is important is what I'm going to do. Diferente de jogos violentos como Mortal Kombat, GTA ou até Call of Duty, Hatred parecia desconfortável de um jeito muito mais próximo da realidade. Quando o primeiro trailer do jogo apareceu na internet, muitas pessoas ficaram genuinamente assustadas com o que estavam vendo. E o mais estranho é que não era por causa de sangue exagerado ou violência cinematográfica. Existia outra coisa naquele jogo que fazia tudo parecer errado. A sua premissa. Porque enquanto a maioria dos jogos violentos ainda tentavam colocar humor, sátira ou algum tipo de história heróica no meio da violência, Hatred simplesmente removia tudo isso. O jogo era vazio, ele era frio e sem qualquer humanidade. Conforme o trailer começou a viralizar, muitas pessoas começaram a associar o jogo a casos reais de violência que já tinham acontecido ao redor do mundo. Mas não foi exatamente o trailer que assustou as pessoas. Lançado em 2015 pela desenvolvedora polonesa Destructive Creations, Hatred colocava o jogador no controle de um homem chamado apenas de O Antagonista. E diferente da maioria dos protagonistas dos videogames, ele não tinha motivação heróica, passado triste elaborado ou qualquer objetivo complexo. Ele simplesmente odiava a humanidade. Logo no começo do jogo, o personagem faz um monólogo dizendo que sua vida não tem sentido e que quer levar o máximo de pessoas possível com ele. É exatamente isso que tu entendeu. E a partir daí, o jogo inteiro gira em torno disso. O jogador atravessa ruas, prédios e áreas urbanas atacando civis,
policiais e qualquer pessoa que apareça pela frente. E era justamente isso que fazia Hatred parecer tão perturbador para muita gente. Em jogos como GTA, por exemplo, existe humor, crítica social e um mundo exagerado que claramente não tenta parecer real o tempo inteiro. Mortal Kombat transformava a violência em algo quase fantasioso, mas Hatred parecia querer o oposto. O visual preto e branco deixava tudo ainda mais pesado. O protagonista agia de forma fria o tempo inteiro, e o jogo parecia quase determinado a causar desconforto. E sinceramente, eu acho que jogos podem influenciar sim as pessoas, até certo ponto, assim também como filmes, séries e qualquer outro tipo de entretenimento. E no caso de Hatred, dá até pra entender perfeitamente porque muitas pessoas ficaram preocupadas, porque esse jogo é realmente mórbido e bizarro. A premissa é simplesmente eliminar as pessoas, porque tu sabe que tu quer partir dessa pra, né, enfim, e teu objetivo é eliminar as pessoas. Cara, é uma premissa bizarra, vai. É um negócio mórbido, é bizarro. Mas também havia outro detalhe que transformou toda essa polêmica em algo ainda maior. A internet começou a discutir seriamente se Hatred deveria ou não existir. E quando o jogo chegou na Steam, a situação saiu completamente do controle. Depois da repercussão absurda do trailer, Hatred acabou sendo removido da plataforma. Muita gente acreditava que o jogo tinha ultrapassado um limite perigoso ao transformar violência contra civis no foco principal da experiência. Só que pouco tempo depois aconteceu algo inesperado. O próprio Gabe Newell, fundador da Valve, teria enviado um e-mail aos desenvolvedores dizendo que a remoção tinha sido um erro. Então Hatred voltou para a Steam. Isso criou uma discussão gigantesca sobre censura e liberdade artística nos videogames. Algumas pessoas defendiam que, por mais perturbador que fosse, o jogo ainda era apenas ficção. Outros acreditavam que Hatred parecia perigosamente próximo de casos reais de violência que já tinham acontecido pelo mundo. E o contexto da época piorava tudo ainda mais. O jogo foi lançado em um período onde ataques em massa ainda eram um assunto extremamente sensível na mídia. Então muita gente sentiu que Hatred parecia menos um videogame e mais um simulador de ódio. Mas talvez o mais assustador seja que os próprios desenvolvedores pareciam saber exatamente qual reação queriam causar. O marketing inteiro do jogo girava em torno de choque, desconforto e revolta. Hatred não tentava parecer divertido, ele parecia querer provocar o jogador o tempo inteiro. E talvez seja justamente por isso que tanta gente considera Hatred um dos jogos mais perturbadores já feitos. Porque diferente de outros jogos dessa lista, ele não chocava por parecer fantasia. Ele chocava justamente porque parecia não querer ser uma. E depois de tudo isso, talvez a pergunta mais estranha seja justamente essa. Até onde um videogame pode ir antes das pessoas começarem a acreditar que ele passou dos limites? O próximo documentário não foi proibido por mostrar violência ou cenas gráficas. Ele se tornou extremamente controverso por algo muito mais delicado: expor os bastidores de uma das organizações religiosas mais poderosas e misteriosas do mundo. O documentário que desafiou a elite de Hollywood. Durante décadas, Hollywood conviveu com uma organização cercada de mistério. E muitas das pessoas que saíram de lá começaram a contar histórias bastante perturbadoras. Foi justamente essa curiosidade que levou à criação de um dos documentários investigativos mais controversos da última década. Produzido pela HBO, o documentário investiga a história e as práticas internas da Cientologia, fundada pelo escritor de ficção científica Ron Hubbard. Desde o início, a religião foi cercada de mistérios. Muitos de seus ensinamentos só são revelados após anos dentro da organização. Então, muitas das coisas que existem lá são um mistério para nós. A base da Cientologia está na ideia de que cada ser humano é um Thetan, uma entidade espiritual imortal que viveu inúmeras vidas anteriores. Segundo a doutrina, traumas acumulados ao longo dessas vidas ficam registrados na mente como engrams, que impedem a pessoa de atingir seu verdadeiro potencial espiritual. A promessa da Cientologia é remover esses bloqueios espirituais através de um processo chamado auditing, uma espécie de aconselhamento espiritual feito com um aparelho chamado A-Matter, que supostamente ajuda a localizar memórias traumáticas ocultas. Mas o documentário sugere que o verdadeiro poder da Cientologia talvez não esteja apenas na sua doutrina, e sim na enorme rede de influência que ela construiu ao longo das décadas, especialmente em Hollywood. Uma das estratégias mais claras da organização sempre foi recrutar celebridades. A lógica é simples: se pessoas famosas acreditassem na religião, o público também passaria a levá-la mais a sério. E nenhum nome representa melhor isso do que Tom Cruise. Ele entrou para a Cientologia no final dos anos 80,
e rapidamente se tornou o membro mais famoso da organização. Durante anos, Cruise apareceu em entrevistas defendendo a Scientologia e afirmando que ela havia transformado sua vida. It's something that has helped me incredibly in my life. Yeah. I've been a Scientologist for over 30 years, and it's something that, as you know, without it, I wouldn't be where I am. Yeah. You know, so it's a beautiful religion, and I'm very proud. Muitas pessoas até mesmo comentam que a igreja tem uma técnica especial para torná-lo mais jovem. No começo dos anos 2000, porém, o comportamento público de Tom Cruise começou a chamar a atenção. Em entrevistas e aparições públicas, ele demonstrava um entusiasmo extremamente intenso quando falava sobre Scientologia e chegou a afirmar que a religião poderia ajudar a resolver problemas da humanidade. So it's our responsibility to educate, create the new reality. You know, we have that responsibility to say, hey, this is the way it should be done. Na mesma época, Cruise também criticou publicamente medicamentos psiquiátricos e entrou em discussões com especialistas da área, defendendo posições alinhadas com as crenças da igreja sobre saúde mental. You see, here's the problem. You don't know the history of psychiatry. I do. Aren't there examples, and might not Brooke Shields be an example of someone who benefited from one of those drugs? All it does is mask the problem, Matt. And if you understand the history of it, it masks the problem. That's what it does. Esses episódios aumentaram ainda mais a curiosidade do público sobre a influência da Scientologia em Hollywood. O documentário então apresenta outra figura central da organização, David Miscavige, o líder da Scientologia desde a morte do líder anterior, que era um escritor de ficção científica. Ex-membros entrevistados no filme afirmam que a estrutura da igreja funciona de forma extremamente rígida e hierárquica, com forte controle interno sobre seus integrantes. O documentário também destaca a relação próxima entre o líder atual e Tom Cruise, que participa frequentemente de eventos importantes da organização. Thank you. Welcome to church. Antes mesmo de ser lançado, Going Clear já estava cercado de polêmicas. I do want to say that we try to do the story legally. There it is. A little town with a really big secret. Esse próximo documentário foi proibido por mostrar um lado bilionário e obscuro do Japão. A caça cruel que chocou o mundo inteiro. Hoje, o Japão é visto mundialmente como um exemplo de civilidade, educação e tecnologia de ponta. Para a maioria das pessoas, o país representa o ápice do desenvolvimento humano. Mas como qualquer nação, o Japão também possui costumes que dividem opiniões. Por trás dessa imagem de modernidade, existe uma atividade específica em uma pequena vila chamada Taiji, que embora fosse um costume local, permaneceu pouco conhecida fora do país por décadas. We eat cows, pigs, chickens and other animals. Some eat dogs, and different countries have food cultures of their own. I wanted to find out why this documentary focused solely on dolphins. Para entender o contexto dessa vila, precisamos voltar ao fim da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o Japão estava devastado e a população enfrentava uma fome extrema. Foi a carne de baleia e de golfinho que serviu como a principal fonte de proteína para salvar milhões de japoneses da morte. Por causa disso, para muitos moradores locais, esse método de pesca não é visto como crueldade, mas como um símbolo de sobrevivência e gratidão histórica. O documentário The Cove decidiu investigar como essa atividade funciona nos dias de hoje. É importante dizer que o filme não acusa o Japão como nação. O foco está especificamente nas autoridades locais de Taiji e na indústria que mantém a tradição viva. Para conseguir as imagens, a equipe agiu de forma clandestina, instalando câmeras escondidas em pedras falsas para registrar o que acontecia na Bahia. O que as câmeras revelaram trouxe à tona um debate ético complexo. As imagens mostram golfinhos sendo encurralados em uma área isolada. O documentário argumenta que hoje, o motor dessa operação não é mais a necessidade alimentar do pós-guerra, mas sim o mercado bilionário de entretenimento. Os animais esteticamente perfeitos são selecionados para serem vendidos a parques temáticos ao redor do mundo, por valores que chegam a $150 mil. Já os animais que restam são abatidos, e a água da baía se torna vermelha em questão de minutos. O impacto dessas imagens gerou uma forte reação global, mas também uma grande controvérsia no Japão. Muitos japoneses sentiram que a obra foi injusta.
A crítica é que o filme retrata o costume como bárbaro, sem dar espaço para a perspectiva econômica dos pescadores locais, que dependem desse sustento há gerações. Para os moradores de Taiji, o filme foi visto como um ataque cultural, que reforça estereótipos ocidentais, ignorando a realidade da economia regional. Embora o documentário nunca tenha sido oficialmente proibido pelo governo, ele enfrentou uma pressão enorme. Cinemas que tentaram exibir a obra sofreram ameaças de grupos nacionalistas, e diversas sessões foram canceladas por questões de segurança. O caso de Taiji mostra que, às vezes, o que um lado vê como um segredo vergonhoso, o outro defende como um pilar de sua própria história. Esse foi o iceberg definitivo das mídias proibidas. Se tu gostou do vídeo, por favor, cara, deixa o teu like. Eu agradeço muito tu ter visto o vídeo até aqui. Um abraço.